Bom dia, bom dia, bom dia. Acho que tem que apagar essa luz aqui de cima só um pouquinho. Vou apagar um pouquinho aqui a luz, só um pouquinho. Ui, agora ficou muito escuro. Bom dia, deixa eu acender de volta. Ai, ai. Voltei. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Vamos entrando, Neurocafé. Como sempre, toda terça-feira, às 7h30 da manhã. Pessoal, tô pensando em mudar esse Neurocafé aqui com vocês, hein? Tô com umas olheiras aqui. Hoje não vou conseguir disfarçar a minha olheira, gente. Ela vai tá aí com a gente junto. Junto com o Neurocafé, teremos uma olheira. Então hoje não vai dar pra disfarçar, vamos ficar assim, tudo marcada mesmo. Vocês estão me escutando bem? Já vi você aqui, Grazi. Me digam se vocês me escutam bem, se tá tudo certo. E hoje, gente, temos um Neurocafé, como sempre. Para você que está aqui pela primeira vez, eu não sei se tem pessoas pela primeira vez escutando ou ouvindo a gente, o Neurocafé é esse café da manhã que a gente toma. Na verdade, a gente toma café, né? Porque eu já tentei tomar café da manhã ao vivo e não deu certo. Então, é esse café que a gente toma aqui, eu e mais uma convidada, geralmente psicólogas ou pessoas da área da saúde, que a gente fala de neurociência e falamos de psicologia de uma maneira leve, de uma maneira prática na vida do dia a dia, como que a neurociência está ajudando na vida das pessoas, dos psicólogos, dos pacientes dessas pessoas, na sua vida pessoal. E aí é para vocês substituírem um pouco pelo aquele jornal pesado da manhã, né? A gente pelo menos começa amanhã falando de saúde mental, tá? Oi, Euseli, tudo bem? O pessoal já está aqui. Gostou, Euseli, do meu cenário? Eu mudei, eu vim aqui pra cá, a gente montou um pequeno estúdio aqui pra gente fazer um café da manhã olhando pro mato, pra natureza, né, gente? Melhor que olhar pra uma parede, pra um livro, né? Porque de manhã não é pro livro, a gente tem que começar com outra inspiração, né? Ó, a Fran, amei sua live com a Fernanda Souza. Ah, que bom que vocês gostaram. O pessoal tá me dando bastante feedback. Acho que ajudamos muitas pessoas com a live que eu fiz com a Fernanda Souza, e que bom que ela abriu esse espaço pra gente poder falar desse assunto, né? Falamos de exaustão lá com ela, foi muito bom. E vocês sabem que exaustão é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque é um dos assuntos que eu pesquiso, né? Nos últimos anos é o que eu tenho pesquisado. Mas eu vou chamar a Grazi aqui e hoje, gente, a gente vai falar sobre regulação emocional e trauma. Então hoje a gente começa esse assuntão aqui nas minhas redes. Essa semana estarei falando sobre isso essa semana aqui no meu Instagram. E a gente vai falar sobre como que uma pessoa que teve traumas e que não teve também, tá? A gente vai conseguir falar um pouco dos dois, mas como que o trauma nos ajuda ou nos atrapalha a regular os nossos processos emocionais. E se é possível a gente regular a emoção mesmo tendo traumas, e como que a gente trabalha isso dentro do consultório, como que a gente trabalha isso em palestras, como que a gente modifica a vida das pessoas, a nossa vida, né? Que muitas vezes estão estancadas naquelas emoções de trauma, tá? Vai ser uma live muito boa, porque quem é meu aluno já sabe, quem não é, vou contar agora. Quando a gente começa a estudar trauma, a gente começa a entender por neurociência, né? Não pelo DSM, tá, gente? Por neurociência. A gente começa a entender que uma parcela gigantesca de nós tivemos traumas de infância, traumas de adolescência, e que
Sendo assim, uma parcela gigantesca de nós funciona de um jeito diferente por conta dos traumas. E um dos eixos que a gente desregula, a gente, porque eu também eu tive um pouco de tudo, gente. Negócio psicólogo, a gente vai estudando, vai falar assim, nossa, eu tive isso. Tive isso aqui também, tive isso aqui também. E como que você usa de técnicas de regulação emocional e de entendimento de regulação emocional para conseguir ter uma vida boa e sair desse processo mental do trauma, tá? Então vamos lá, eu vou chamar a Grazi aqui. Essa é uma live, esse é um café, na verdade, né? Não é uma live, chama de café, que vai ajudar muita gente, tá? Só não tô achando você aqui. Você consegue me chamar, Grazi, para você entrar? Que eu coloco ser aqui, que é a primeira parte do seu link e não te acho. Então, Grazi vai me chamar aqui para entrar. A Grazi também foi uma pessoa que eu pesquei, minha aluna do PNP. Eu pesquei ela num... Aqui, você tá aqui. Vou chamar ela. Agora sim. Agora, você tá uma virada a câmera? Você quer que deita? Celular? Não, tá ótimo assim, Tá tá ótimo ótimo. assim. Tá com Eu luz. não te vejo. Eu não consigo te ver. Você não me vê? O que tá Ah, acontecendo? Que ah. as pessoas não me... Agora deu? Tá uma tela escura, onde deveria aparecer você. Não sei se as outras pessoas estão te vendo. Não, porque eu tô vendo nós duas. Ah, Você quer eu sair da queria live e te entrar de ver. volta? Sai e entra de volta. Eu vou Ok, começar a pergunta aqui, o pessoal vai me tá. ajudando aqui, né, gente? Já Ok. coloque aqui as dúvidas que vocês têm sobre traumas e sobre regulação emocional, tá? Eu vou contando a história aqui de como que a Grazi... Ela vai contar a história dela, né? Mas eu pesquei ela ali dentro do PNP, que ela estava contando a história dela sobre como que ela com o PNP conseguiu entender vários diagnósticos dela, da filha, dos pacientes, e ela tem palestrado muito, inclusive, se não me engano, dentro da igreja também, sobre regulação emocional e sobre como que a gente usa esse conteúdo de trauma, de regulação emocional para melhorar a vida das pessoas e para proteger a infância, a adolescência e a vida adulta. Deixa eu ver se agora vai dar. Tô te vendo. Continuo sem te ver. Gente, eu não sei o que acontece. Você não é a primeira que não consegue me ver. Queria muito te ver. Porque você ajuda a gente assim com a tua fisionomia, com o feedback Ajuda corporal que com o você áudio, dá. mas você saiu da live ou você saiu só do ao vivo? Sai da live, Grazi. Eu saí da live, saí do ao vivo, entrei de novo e nada. Então, acho que vamos ter que seguir assim. Tudo Tá. bem? Eu vou imaginar você. Tem alguém te vendo que tá aí perto que possa ir com o celular pra você ficar me vendo em outro celular? Pior que não. Eu vim pro consultório, tô sozinha aqui. Então vamos tentar assim. Você me escuta Ok. só, né? Sim, sim. Eu não sei Pode porque ouvir. eu acho que é uma configuração do celular das pessoas, porque isso nunca aconteceu comigo, assim, de eu não conseguir ver a pessoa. É a primeira live Uhum. que você faz no Instagram? Não. E eu consegui ver a outra pessoa da outra vez que fiz. Então, Bom, infelizmente, está acontecendo agora, porque eu queria muito te ver, né? Tenho muito apreço por você. Estou muito feliz por estar aqui no meu café e dividir um pouquinho, né, dessa caminhada que a gente tem na psicologia. Estou muito honrada em estar aqui com você. Muito obrigada. ô Grazi, obrigada a você. Bem-vinda. Uma pena Obrigada. mesmo que você não tá conseguindo. Eu não ia conseguir fazer uma live sem ver outra pessoa. Eu tenho problemas, né? Eu não consigo. Seria bem mais agradável para mim poder te ver. Ai, que pena. Você quer tentar de volta? Você quer sair e entrar de volta? Vou mais uma vez. Vamos lá. Tá, sai bem, assim, sai do Instagram e entra de volta. Não dá. Quando. Para mim seria importante também, gente. Se não der na Ok. prova, vai indo que eu vou aqui conversando com o Vou pessoal. lá. Eu também não ia conseguir, não. Tem gente que consegue. Várias pessoas vieram aqui, conseguiram. Eu não consigo, não, né?
Vamos fazer a descrição de como você está. Reinicia. Ô, pessoal, então deixa eu começar com algumas definições para vocês aqui que eu acho importantes, e aí a gente já economiza as definições do papo com a Grazi. Quando a gente fala em neurociência de trauma e de regulação emocional, são dois pontos separados, mas são pontos que precisam andar juntos, né? Então, o que quer dizer um trauma dentro de neurociência é quando a pessoa, independente da idade, ela tem um processo na vida dela que acontece que é maior do que o cérebro dela consegue lidar. Então, isso é igual quando isso é um evento traumático para o cérebro. Então, é igual para o corpo, né? Quando a gente cai e quebra a perna, é um trauma corporal, né? Então, se você vai lá no pronto-socorro, você teve um trauma, uma lesão, né? É um trauma no corpo. Porque teu corpo não aguentou, teu osso não aguentou, teu músculo não aguentou. É a mesma coisa do cérebro, tá? Ela enviou uma solicitação, talvez se eu aqui, eu acho que agora vai dar. Tô sentindo que tô querendo que dê. Te mandei aqui, Grazi, vê se você aceita. De novo. Sei, não deu. É, Não, então vamos vamos assim, assim. Grazi, a gente não consegue. Sim, sim, sim. Eu tô aqui explicando para as pessoas o que é a diferença do trauma que a gente já tem para já saber, né? Quando a gente estuda Uhum, neurociência, do que é diferente, né? O conceito de trauma de psicologia, pelo menos da psicologia, porque quando a gente estuda trauma em psicologia, a gente estuda no Brasil através de abordagens, né? Através da uhum. psicanálise, através da sistêmica, mas ainda assim, a maioria dos conceitos de psicologia, inclusive da TCC, que a TCC segue muito DSM, né? 5, é diferente da neurociência, né? Você teve não é nem uma sensação, né? Essa constatação também? Tive, porque eu trabalhei 19 anos em instituições de saúde, porque uma das minhas formações é psicologia da saúde. Então, dentro das instituições, tanto do Hospital Geral, Hospital das Clínicas, centros de reabilitação pelo qual eu passei, é sempre DSM. Então, vai validar o quê? Aquilo que é considerado não acontecendo junto cérebro e corpo. Ou Aham. aconteceu no corpo, ou aconteceu o impacto emocional, mas não acontecendo junto. Que para mim é um dos grandes diferenciais do olhar que a gente deve ter durante os atendimentos. A fazer esse mapeamento funcional e verificar quando aconteceu, como aconteceu, e saber que vai acontecer concomitantemente mente e corpo. Então, esse diferencial marca muito os meus atendimentos hoje. Né? Não eram assim durante os 19 anos que eu trabalhei como psicóloga da saúde nas instituições. Um dos primeiros trabalhos foi com transplante de medula óssea. Então, a gente ficava paramentado, isolado com o paciente, precisava conseguir uma via de acesso, de comunicação, de afeto, de amparo. Eu fui para as abordagens de transpessoal, bioenergética, para poder conseguir ler o corpo da pessoa, sabia da importância que era a resposta corporal daquele ser que estava ali no isolamento e precisava tanto desse contato, mas não tinha um link entre o que acontecia na mente e o que acontecia no corpo. Com o passar do tempo, fui para a TCC e você pensa muito nos processos cognitivos, nos comportamentos, mas faz uma cisão. Sim. E hoje, como é precioso conseguir compreender que tudo acontece junto e que a gente pode interferir, intervir, tanto pela mente quanto pelo corpo. Ai, é maravilhoso mesmo, né, Grazi? É Ô, Grazi, apaixonante, Fran. é apaixonante, a gente é apaixonante. Vou falar a Franciele traz um povo aqui que parece que ela fez lavagem cerebral, mas não fui eu, foi a neurociência. É porque eu acho que na vida de quem é psicólogo, principalmente psicólogo que está atuando há bastante tempo, a gente são pessoas que a gente estuda muito, né? Então você estudou Sim, muito. Quantas formações você já fez entre eu fiz, e formação? sim, psicologia da saúde, psicologia hospitalar, TCC,
transpessoal barra bioenergética, É muita coisa. mediação de conflitos, ah, teologia sistemática, foi a última pós. Não Então a parou, gente vem aí. não para de estudar. Por quê? Porque Não, a inquietação de conseguir completar as lacunas do que a gente vê no nosso trabalho, no ser humano, no consultório, na palestra. Não é só no consultório, né? Na vida, nas pessoas em nossa volta. Então, e aí eu acho que quando a gente começa a entender de neurociência, muitas dessas lacunas, elas se completam. E é uma sim, alegria para a gente poder completar a lacuna, né? Porque quer dizer, agora eu entendo eu, primeiro, e as pessoas que eu estou ajudando. Eu estou conseguindo entender exatamente por onde eu tenho que ir. E eu acho que isso é de uma felicidade tamanha, né? sim. E eu brinco e falei para vocês no último módulo que foi gravado, para mim o PNP é um Waze. Ele é um aplicativo de conexão entre conhecimentos e onde você consegue transitar com segurança porque você se sente guiado dentro dos processos. É assim que eu me sinto, segura da rota que eu estou tomando. Né? É uma inversão de carreira, né? Uma inversão de posicionamento. É algo novo a nível de sociedade, aquilo que a gente se posiciona nas redes ou entre os colegas, mas eu me sinto muito segura para praticar, para promover o conteúdo, porque para mim fez muito sentido. É como realmente eu pudesse conectar vários conteúdos que eu havia estudado, mas que ficavam segmentados. Então agora é possível trazer isso de uma maneira bem prática para a vida das pessoas, e isso é muito gostoso, muito bom. É muito maravilhoso mesmo. Obrigada, Grazi, pela confiança no processo, no trabalho, no conhecimento. Ô, Grazi, você, quando a gente estava vendo que tema, a Grazi poderia vir aqui falar de muitos temas, mas a gente estava tentando escolher que tema que você vinha falar, e aí você falou, Uhum, sério, eu tenho trabalhado muito com regulação emocional, sim. eu acho que dentro e fora do consultório, né, dando Uhum, palestra, tudo, né, isso. vamos trazer um pouquinho dessa questão da regulação emocional e daí a gente fala com e sem o trauma, porque eu acho importante, né, a gente ajudar as pessoas. Porque a regulação com trauma, ela é igual, mas um pouquinho, mas não é tão igual, né? Você vai Uhum, usar a técnica, mas com um olhar diferente para reconstituir, para que a sim, gente consiga ajudar as pessoas também lá no mundo prático, né? Como que isso. você hoje tem usado regulação emocional para curar o mundo e para ajudar as pessoas, para resolver os problemas das pessoas? Eu estou vendo que você tem dando palestra na igreja, fora da igreja, tudo quanto é lugar, né? Sim. Então, conta um pouco dessa prática e como que você tem transformado o trabalho, sintomas e tudo. Então, são 27 anos de estrada, mas na psicologia clínica são 8 anos nesse espaço aqui que é nosso, meu e do meu esposo, que também é psicólogo, e ele é pastor. Então, a gente queria poder levar o conteúdo da neurociência para os locais que habitualmente não se fala muito sobre isso. Se fala de comportamento, se fala de ansiedade, se fala de emoção, mas não com esse olhar da neurociência. E eu começou assim a arder aquela chama, aquela vontade de poder compartilhar de uma maneira científica, e aí entra a teologia sistemática junto para dar um aporte para você ter uma linguagem que você possa chegar nesses contextos, né? Que eu estou conseguindo fazer isso e para mim tem sido muito bom. Então, com, com esse conteúdo, eu cheguei aos colégios, colégio militar, CIMEI, para poder falar com os alunos adolescentes que estavam aí pensando em escolher carreira, fazer carreira, em dúvidas, né, pipocando as emoções. Então, os professores começaram a convidar, porque a minha filha estudava no ensino médio no colégio militar. Então, traz sua mãe. Sua mãe tem um livro, traz o livro dela para gente. E aí eu comecei a falar de regulação emocional dentro dos colégios, os colégios estaduais, os CIMEIs, e depois, né, agora de outubro para cá, começou esse espaço dentro das igrejas, em simpósio, em congressos. O último congresso que eu participei agora em fevereiro, no Carnaval, tinham 2.000 jovens inscritos. Então, 2.000 jovens.
Cris. Coisa mais linda, 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 linda. Então, é chegar, pedir licença, né? A bênção, né, dos líderes e poder falar, olha, eu vou falar com muito respeito a todos os princípios que regem esta casa, mas eu vou trazer um suporte científico para que vocês possam compreender o que vocês estão sentindo de uma maneira que você ainda não havia pensado sobre isso. Então, Coisa é, grave. é muito gostoso, é muito gostoso. Então, eu tenho uma facilidade para fazer conexão, tenho uma facilidade para poder trazer exemplos práticos do dia a dia daquela população para dentro da aula. Então, eu falo, quem quer participar, levanta a mão. Quero um rapaz e uma moça aqui. Fala para mim como que seu corpo ficou quando você subiu as escadas. Como que você está agora? O que que teu corpo está contando para você? Começa a descrever o meu corpo, agora descreve o seu. O que que será que é isso? E a gente vai conversando sobre o que é emoção no corpo, o que que é emoção na mente, como pensar diferente. Então, a gente conversa. E Aham. isso tem sido, assim, uma maneira gostosa de promover saúde, que para mim hoje é um objetivo de vida. Eu não quero apenas cuidar de quem chega no consultório. Eu quero promover saúde. Eu quero fazer diferença no sentido de dar às pessoas uma compreensão sobre si para evitar os processos de adoecimento. Porque depois de 19 anos trabalhando em instituições de saúde, eu falei, não é mais um sapatinho para o meu pé. Por quê? Era muito, é muita doença muito É grande. muita doença e assim, você consegue ajudar aquela pessoa, mas você não promove uma transformação social. E aqui na clínica também nós participamos de um grupo chamado Trabalhando Famílias, de uma forma filantrópica, onde a gente participa de mutirões, de palestras, então vai uma equipe com 40 psicólogos. Naquela tarde, naquele dia, atende a comunidade, atendimentos individuais, faz palestras e faz ações de impacto. Então é isso que a gente quer. Que coisa maravilhosa, Grazi, parabéns. A gente Obrigada. se emociona, vendo você se emociona contando, né? Dá pra ver o quanto que você ama isso que você tá fazendo. Uhum, E sim, eu acho que isso na vida de um psicólogo, de um profissional de saúde, é o que mais impacta, né? Quando a gente vê que tá conseguindo fazer a diferença na saúde da pessoa, não só na doença, né? Na sim. construção da saúde. Eu trabalhei alguns anos, não, eu trabalhei na época da faculdade em instituição psiquiátrica e era muito triste. Eu não dava conta daquele sofrimento, que era crônica, era sempre na ala crônica. Então, eram pessoas que estavam ali há muitos anos. E realmente é lidar com uma dor que ela tem um começo, meio e fim. Uhum, Dificilmente você resgata muita coisa. Você resgata, mas é pouco, né? É em cima da doença, não em cima da saúde. Ô, exato. Grazi, e nesse processo todo dessas palestras, você começou só depois do PNP, da neurociência? Então, eu palestrava antes da pandemia e palestrava representando as instituições nas quais eu trabalhei. Tá. O CRER é um centro de reabilitação e readaptação de referência na região centro-oeste do Brasil e estende-se ao Brasil. Então, lá eu palestrava em nome da instituição, em nome de compreender a doença, vamos dizer assim, né? Como trabalhar com a pessoa que já está com uma lesão, lesões cerebrais graves por TCE, né? Traumatismo craniano, AVC e tudo mais nessa perspectiva. Crianças que já nasciam com comprometimento cerebral. Então, você já levava um contexto de como ajudar a pessoa na doença, já adoecida. Então, depois, quando eu saí dessa instituição, nós abrimos a Clínica Ser, e aí começaram alguns convites para poder falar de diferentes assuntos, mas não exatamente sobre emoções, sobre prevenção da saúde. Veio a questão da pós em teologia sistemática, então eu ia falar sobre temas vinculados à teologia, eu e meu esposo. Uhum. Durante a pandemia, no dia que se instalou o primeiro lockdown em Goiânia, né, onde estamos, eu falei, poxa, todos os atendimentos são no presencial, o que que a gente faz agora? Aí veio um boom de transformar a clínica numa clínica digital. E
mesmo pós-pandemia, nós não retornamos ao atendimento presencial, porque deu para a gente um leque, uma amplitude muito diferente do que no presencial. Sim. A gente cresceu muito. E aí vem live, outra perspectiva de você falar de conteúdo. Somente do meio do ano passado para cá, eu comecei a falar em alguns espaços, mas não com a magnitude dos últimos tempos. De neurociência. Então, foi depois do PNP, né, que essas oportunidades estão acontecendo, porque as pessoas ouviam uma psicóloga falando daquilo que é comum de se você ouvir falar, mas não com essa conexão que a gente está falando aqui entre os conteúdos. E é isso que tem atraído as pessoas a querer ouvir sobre esse novo, algo que ainda não tinha entrado nos ambientes que eu tenho ido para poder falar sobre neurociência. Então, sim, deu um grande boom depois do PNP. Que coisa maravilhosa, Grazi. E qual que é essa questão que você faz, Márcia? Cérebro, emoção, mente, corpo. Você vai pela emoção mesmo. Que é o nosso carro-chefe. O PNP, nosso carro-chefe é emoção. Ele vai todas as outras temas entrando junto, porque é a minha área de especialização. É a área onde eu não consigo não falar disso também, né? Você faz essa construção cérebro emocional, como é que é? Para as pessoas entenderem um pouquinho também. Dá um exemplo de como isso faz o PNP para elas já sentirem nelas, assim, tem como? Peraí, agora eu preciso entender melhor porque eu não estou te vendo. Então, me dá mais um feedback. Você gostaria que eu... Dá um exemplo de como que você constrói isso. Eu começo falando disso, depois disso, como sim, se estivessem na sua palestra. Ok. Eu posso exemplificar com o meu livro? Claro. Que é o que eu uso lá? Tá bom. Ele chama Reprogramada para Viver, conta a minha história de vida. Eu fui uma pessoa com muitos traumas a serem curados. E são 14 capítulos, no final de cada capítulo tem uma técnica, uma vivência para a pessoa trabalhar determinado tema. Então eu vou mesclando. Por exemplo, tem uma técnica chamada funil, aí eu providencio o funil para cada pessoa que está participando, para a gente poder fazer vivência. É uma dinâmica chamada sinaleiro, então leva os cartõezinhos vermelho, amarelo e verde para a gente trabalhar as emoções. Então eu vou exemplificar pelos cartões. Então eu chego, faço um link com o meu comprometimento em respeitar a base filosófica daquele contexto. Por exemplo, se eu estou numa igreja, o amparo daquele local é a Bíblia. Sim. Então eu falo, olha, eu vou respeitar tudo que você tem como princípio de vida. E assim como lá tem os princípios, a neurociência também tem. E a gente vai usar as duas vertentes para a gente poder falar sobre o que está acontecendo com você agora. Peço para as pessoas fazerem ground, colocar os pés no chão. Tira o pé do sapato aí, gente. Põe o pé no chão. Todo mundo sentindo o chão. Vamos respirar juntos. Agora, como é que está seu corpo agora? Seu coração acelerou? Você veio para cá preocupado com alguma coisa? Sua cabeça está doente? Algum lugar no seu corpo que dói? Então eu faço essa... Só precisa saber. Nossa, travou o áudio agora, eu não te entendi. Falei, legal, amei. E aí? E aí eu falo, olha, para a gente entender as emoções, a gente vai buscar provocar uma diferença intencional nelas agora. Eu falo, vou marcando com as mãos. Agora a gente vai respirar junto de uma maneira bem consciente do corpo. Senta reto. Fala você aí, mais retinho. Você faz assim. E vou modelando uma postura mais adequada para quem está no auditório. Agora a gente vai respirar junto. Puxa todo mundo junto, marcando. 1, 2, 3. Segura. Tá. Agora todo mundo soltando junto. E as pessoas vão entrando no processo. Seu corpo agora está diferente diante de respirar? Sim, ficou mais leve. Começa a bocejar, aquela coisa gostosa. Então você tem como mudar seu corpo pelo padrão da tua respiração. Quando eu faço o link entre conteúdos, a principal palestra que eu tenho levado é como regular as emoções que Deus me deu.
Porque dentro das instituições, as pessoas às vezes têm uma resistência entre falar que sentem raiva, que sentem tristeza, porque socialmente, naquele contexto, elas poderão ser punidas se expressarem essas emoções. Então, eu falo, a raiva, a tristeza, a alegria, todas têm função. E Sim. todas vieram da mesma constituição. Então, Deus te deu. Então, você precisa aprender a administrar sem brigar com ela, porque elas foram concedidas a você. Então, vou quebrando paradigmas, construindo Entendi. conhecimento, chamam voluntários lá para cima, coloco estímulo, por exemplo, aí eu já entro com a revaliação cognitiva. Imagine aqui uma criança numa cadeira de rodas, assim, assim, assim. Como que o seu corpo fica? O que você sente? Agora imagina que essa criança passou por esse procedimento para poder andar, ficar funcional e tudo mais. Ah, mudou. Ah, então você pode ter reações diferentes se você compreender um contexto de uma maneira diferente. Muito Então, vou bom. fazendo de uma maneira prática. Os Muito bom. cartões, né? Olha, sinaleiro. Se você avançar o sinaleiro, você pode amassar o seu carro e amassar o de outra pessoa. Já pensou quantos relacionamentos você tem amassado no seu dia a dia? Uhum. Então, se você compreender quando você está no vermelho, por exemplo, você está muito reativo por raiva, então Uhum. você poderá respirar, fazer isso, vou dando as ferramentas. Para Movimentar, fazer isso. Vamos fazer isso agora? Ah, então veio para o amarelo. No amarelo, se eu falar, eu posso ter chance ainda de amassar. Mas se o Grazi, for impreterível, eu passo. não Ah, tá me vendo, então eu vou te chamando de vez em quando. Então, só para o sim. pessoal, quem é nosso aluno sabe, quem não é, né, não sabe. Todo esse que Uhum. está ensinando é todo o processo de emoção e de regulação emocional de neurociência. Então, o Isso, entendimento do corpo, como que ele ativa, como que ele regula, como que através isso, da respiração a gente diminui isso, o nosso pensar, agir e sentir e aceita o que, isso. né? Que eu acho que Uhum. das instituições religiosas e também dos adolescentes, de que a gente não. Existem lugares que a gente pode sentir mais, existem lugares que parece que a gente pode sentir menos, né? Talvez porque eu tenho Uhum. a noção de que se eu tiver raiva, eu não sou de Deus. Coisas que as pessoas vão criando na sua cabeça, né? Sim, Ou o sim. adolescente pode sentir muito, porque ele não sabe o que está acontecendo com ele, ruim, Uhum. toma conta do corpo, Isso, né? Então, você vai exato. trazendo contexto. Isso. Antes de neurociência, como que era? Olha, era um pouco segmentado. Como o livro conta a minha história e essas dinâmicas estão dentro do livro, eu conseguia falar sobre isso. Mas eu não conseguia descrever o que acontecia no cérebro, por exemplo. Uhum. Então, quando eu falo, olha, você está com raiva, o que que acontece lá dentro da cabeça quando a gente está com raiva? A amígdala cerebral fica assim, ela fica doidona, então a gente tem que acalmar ela. Aí, como é que a gente acalma ela? Né? Então, dá para inserir o conhecimento, né, da neurociência de uma maneira que traz mais chão seguro para as pessoas. Bem Que maravilhoso. nessa perspectiva, trazer chão seguro. Os estudos, por exemplo, sobre fé, né? As áreas cerebrais que são as maior acionadas quando a pessoa faz essa conexão da fé, né? Quando ela medita, quando ela ora e tal, é assim algo que eu uso muito como ilustração dentro desses contextos, para poder validar a prática que a pessoa tem e para que ela compreenda que isso também é uma estratégia para poder ajudar a regular as emoções. Sim, Quanto a traumas, eu menciono, mas eu não trago esse conteúdo para essas palestras de promoção e prevenção da saúde, né? sim. Prevenção contra doenças e promoção da saúde. Uhum. Eu menciono, como por exemplo, olha, se você usa muito o exemplo de copo, olha, a emoção está aqui, aí ela quer sair, porque é normal ela sair. Mas aí você coloca aqui uma vedação porque você acha que não pode sair daí de jeito nenhum. Quanto tempo você vai conseguir segurar? E quanto você vai ficar cansado para poder ficar fazendo isso aqui ao longo de meses, de dias? Como é que fica isso?
Então, eu vou falando do que seria considerado como resistência, como anestesia, só que eu pincelo esses conteúdos. Sim, E sempre menciono também que tudo depende se a pessoa tem um funcionamento atípico ou não. sim, que vai ser Por quê, diferente. né? Isso, olha, depende da tua história de vida, depende das emoções que você teve, se você passou por situações que são mais traumáticas ou não, depende da maturidade que você tem hoje, pela idade que você tem, se o teu cérebro já está maduro para algumas coisas ou não. Depende se você tem TDAH, se você tem bipolaridade, se você é autista. Eu vou fazendo as diferenciações, mas sem aprofundar nessa perspectiva. Sim, entendi. Ô, Grazi, e quando a gente fala de trauma e regulação emocional, é uma das coisas que eu acho que essa semana eu vou falar muito sobre isso aqui no canal, porque as pessoas estão me pedindo para falar de trauma, né? Sim. É tanto assunto que eu tô começando a escolher por semana para poder aprofundar, senão a gente aprofundar, é muita coisa e precisa aprofundar, porque senão as pessoas ficam com corte, né, de uma realidade e eu acho que não é suficiente. E quando a gente fala Sim. de quando você vai para o consultório, que é onde você consegue pesquisar trauma, ou nas Uhum. próprias palestras, porque eu imagino que muitas vezes, dependendo do conteúdo, você sai da palestra e algumas pessoas se aproximem para falar, Grazi, aconteceu isso comigo. E é o que acontece na nossa vida de psicóloga. As pessoas Sim. se sentem que você vai me entender, Uhum. né? Quando a gente fala muito de neurociência, existe essa conexão do cliente, do paciente, de que agora ela vai me entender. E aí a gente acaba Uhum. ouvindo mais histórias do que no consultório só, né? Você ouve Sim. muitas histórias de trauma que estão condicionadas Sim. a regular a emoção? Sim. Porque aí eu vou sair um pouco do contexto das palestras, porque quando alguém procura, no final, ela compartilha alguma coisa, e aí, se a gente não conseguir conversar muito, eu vou dar um abraço. Eu vou abraçar essa pessoa, vou respirar junto com ela e fala que você tem um colo. Uhum. Se eu puder dar um abraço, eu acredito que eu já comecei a fazer algo por aquela pessoa, com aquele conteúdo que foi ministrado, somando esse abraço, Sim. somando um canal para a gente conversar depois. Uhum. Agora, no consultório, o que acontece? Muitas queixas são de eu explodi e me dei mal porque eu explodi com minha esposa, explodi com meu filho, e depois eu fiquei mal com isso, eu não quero explodir de novo. Então a pessoa chega com uma queixa assim, ou estou ansioso demais, chega, já busquei muitos recursos e nada resolve. Eu vim aqui assim para tentar uma última alternativa para ver se melhora, porque eu não mudo mesmo. Então você vai percebendo no discurso da pessoa, com aquela crença disfuncional, que tem o trauma. Sim. O próprio relato conta para gente que tem o trauma. E eu E compreender. Hã? antes de neurociência, você Hum, tinha esse link com o trauma no próprio não, relato? não. Eu Inici- demorava mais tempo para perceber. Eu não percebia no discurso assim logo rapidinho. Uhum. Então eu teria que fazer algumas dinâmicas, passar algumas atividades, porque esse olhar da pesquisa eu sempre tive. Né? Nas instituições de saúde a gente fazia muitas pesquisas com escalas, com testes, criando questionários. Então, assim, esse olhar de querer descobrir o que está acontecendo, como é que funciona, eu sempre tive. Então, só que eu gastava mais tempo para conseguir fazer isso. E hoje, como desde a anamnese a diferença se expressa através da neurociência, né? Como você funciona, como que está seu intestino, né? Como que estão os seus hormônios, há quanto tempo você não vai ao médico, você vai fazendo essa investigação mais sistêmica, é mais rápido para perceber aonde o trauma aconteceu. Entendi. E é exatamente assim, né? O pessoal tá Isso. dizendo que o meu tá gravando, você tá me escutando bem, Grazi? Eu estou, de vez em quando falha, eu faço essa carinha de em, Tá, porque eu não estou te vendo aí, fica tá. mais complicado. Vou falar mais devagar, pessoal. Se eu travar muito, vocês me avisam aqui, tá? É porque aqui tá chovendo, talvez possa ser por causa disso. Uhum, Essa trauma é uma das coisas assim
que eu acho que não é uma das coisas que mais me impactou, mas que continua me impactando. Toda vez que eu abro um estudo de trauma em neurociência, eu falo, meu Deus do céu, como que a gente está tratando as pessoas olhando por um lugar que não deveria estar, né? Porque Sim. esse conhecimento de trauma de neuro, eu acho que é tão importante porque a gente começa a ter uma visão que a gente não tinha antes. E principalmente para psicopatologia, você que trabalhou anos no hospital, né? Porque eu fico pensando assim, se a gente tem 40 a 50% dos transtornos que não tem tratamento eficaz, será que não é porque a gente não está olhando para o trauma que deixou esse transtorno florescer? Então eu tinha que estar tratando o transtorno com o trauma, né? Uhum. E Sim. o jeito do trauma é diferente, não é falando em cima do trauma, não é fazendo a pessoa retraumatizar, né? É fazendo com que esse corpo reestabeleça as conexões de segurança que ele perdeu por Uhum. conta do. Porque o trauma é uma violação, né, no cérebro ou no corpo. Sim. E Uhum. aquela violação, aquele medo de sentir aquilo de volta, aquele medo de viver aquilo de volta, né? E aí, como que você tem usado as regulações emocionais para lidar com o processo de trauma? Você tem usado de algum jeito Quanto ou é como a gente tem bem lá dentro do PNP? bem do que tem dentro do PNP, porque me traz chão seguro fazer o que traz dentro do PNP. E eu sou uma pessoa tranquila para poder fazer vínculo e trazer chão seguro mesmo através do digital. Sim. É uma habilidade que eu tenho. Então, quando a pessoa chega, o acolhimento em buscar entender como ela funciona e já identificando possíveis focos de trauma, faz com que a gente consiga engajar as técnicas mais rapidamente. Então, a pessoa começa a perceber que está tendo alguma mudança. Não é aquele processo assim que ela vai ficar tempos para poder ter alguma resposta. É tudo mais rápido. Os processos têm sido muito mais rápidos. O alcançar resultados tem acontecido, mas tem acontecido com maior agilidade e as pessoas conseguem falar, eu estou fazendo com quem está perto de mim também. Quem é mãe, por exemplo, né? Enquanto a gente estava no presencial, eu tinha um ambiente para ficar, as mães traziam as crianças, né? Porque eu não sabia explicar por que, que a criança tinha que estar perto da mãe. Fui entender depois os módulos sobre maternidade. Mas eu percebia que tinha que estar. Então, já tinha um ambiente para chegar, colocar a criança escorada num almofadão, numa calça que a gente faz no centro de reabilitação para posicionar a criança, os brinquedos, e junto, trabalhando a mãe com a criança inserida. Então, hoje é no digital, eu já falo, olha, não tem com quem deixar o meu bebê. Então, seu bebê vai estar junto. Então, separa a mamadeira, isso, é o peito e tal, tá tudo bem, vai ser tudo junto. E ela respira, a criança depois fica maior, eu vou fazer, fica maior, não. Eu tenho um filho maior, eu posso respirar junto com ele? Pode. Fala assim, olha, vem cá, né? Senta aqui com a mamãe, vamos respirar? Você está nervoso, você está irritado. A gente vai respirar e depois você fala. Então, dá para poder fazer esse manejo nessa forma, né? Então, a gente insere o conteúdo, uma vivência prática, acessível à necessidade daquela pessoa e ela transporta isso para outros, porque ela assimilou e porque a corregulação está acontecendo em todo no processo, então fica tudo mais ágil, o resultado acontece muito mais rápido que antes da neurociência. Muito mais, né? E a Muito gente mais rápido. começa, a gente entende. Tinha muita coisa antes de neurociência que eu não sabia que era trauma, mas eu achava esquisito. Teve uma coisa aqui, né? Eu acho que é a mesma sensação que Sim, você. E aí foi achando, não, é porque é trauma, isso não estava escrito em lugar nenhum, e agora eu sei. E eu isso. acredito que quando você vai para um processo de mesmo gerar saúde fora do consultório, com crianças, com adolescentes, com pais, com a igreja, com escolas, você está ajudando os adultos entenderem que eles têm traumas, que desregulou o processo emocional deles e que desregula a estabilidade da casa. Uhum, E ao mesmo tempo a isso. não traumatizar as crianças com desamparo, com uma rigidez que não tem uma necessidade.
E quando eu falo rigidez, né? Quando ela viola o respeito pela infância, pela adolescência. Você sente isso também? É que é um trabalho de. Não é direto, mas ele é indireto, né? Sim, o observar, esse olhar para ter a leitura da expressão do outro, às vezes durante o atendimento a pessoa está fazendo um relato e eu falo assim, volta nessa palavra que você falou. O que que teu corpo conta para você quando você falou essa palavra? Ah, não sei, nem percebi. Eu não, a anestesia vai dando para mim sintoma. E eu vou conduzindo para essa investigação, porque às vezes o discurso é organizado. Você fala assim, por que que essa pessoa veio exatamente? Ela começa a contar para a gente vai percebendo no corpo, no discurso, a evidência do trauma. Aí você conduz, né? É, como que foi você enquanto criança? Você brincava? Como você brincava? O que você gostava de fazer? Você via seus pais conversando e você vai investigando a questão do desamparo, ambiência e tudo mais. Aí você identifica e a pessoa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente parece com o que eu sentia quando eu era criança e não me lembrava disso. É. Então, o olhar aguçado para poder identificar o trauma acontece. E observe também nas psicopatologias, né, que às vezes são difíceis da gente, em equipe, conseguir chegar a um diagnóstico, por exemplo, em relação à bipolaridade, o quanto a pessoa ficou mais reativa quando aconteceu o TET. Sim. E ele se manifestou, e aí você vai investigar se a pessoa tem isso desde X época, né? Então, assim, poxa, então a gente faz uma construção. Então, eu tenho que trabalhar aqui, mas daqui eu tenho que ir ali, e dali eu volto para cá e trazendo um chão seguro para essa pessoa, né? Uma compreensão de como eram as relações dentro de casa, não para massacrar a figura dos pais, mas para compreender, né? E se permitir ser livre e amado dentro daquilo que foi possível ser ofertado e construir memórias de afeto se não é possível resgatar nada de lá para cá. Sim. Então, a compreensão dos processos da psicopatologia também houve em mim uma mudança do olhar, porque não dá para você pensar, né, pensar nessas psicopatologias sem verificar o trauma junto. Até agora eu não encontrei um cliente, um paciente que estivesse desvinculado. Todos estão vinculados. Todos. Exato. Todos estão vinculados. Seja um processo de TAG, seja um processo de polaridade, TDAH, Tem trauma, né? sempre tem um trauma. Nunca vi nenhum caso desvinculado um processo do outro. É. Então, assim, eu já deixo na anamnese um lugarzinho para trauma. Uhum. Minha anamnese hoje é completamente distinta, né? Tem lá um tópico corpo, outro tópico trauma, tem outro tópico pensamentos, né? Muito diferente daquelas anamneses de livro. E olha que outro livro que eu faço parte é a Psicologia da Reabilitação, tem circulação nacional. O capítulo que eu fiz nesse livro, representando o CRE, é de investigação diagnóstica. Não tem isso nesse capítulo do livro. Vai ter que Quer dizer, se eu fosse fazer hoje, faria, atualizar. faria diferente. Ô, Grazi, você sabe que para mim, eu não sei se esse Neurocafé é um presente para mim, para vocês ou para os outros, porque cada vez que eu ouço vocês aplicando isso com propriedade, transformando vida desse jeito, para mim assim isso para mim é sucesso, tá consumido, entende? Porque é tão maravilhoso a gente poder ver que realmente a gente tá, eu me emociono, você não tá vendo, mas eu fico com o olho cheio de lágrimas, porque realmente a gente Oh, ver o quanto que a gente está podendo levar a saúde de uma maneira efetiva, de verdade, né? Com nomes sim, para as pessoas. E o principal para mim, Grazi, é construir saúde ou tratar a doença de uma maneira que a pessoa se sinta representada. sim, Porque é diferente sim. quando eu vou num psicólogo ou num médico ou vou assistir uma palestra e aí falam da doença, da saúde, mas eu sinto que aquilo não tem a ver comigo. Eu não me sinto desse jeito, eu saio me sentindo culpado da terapia. Culpado, tá? Sim. Parece igual esse texto da Luana Piovani falou no podcast. Eu não sei se você viu que ela fez terapia, que foi muito bom, mas que ela saía com uma pancada atrás de uma pancada. E a gente sabe Não que vi. não é isso, não é assim através da gente, né? E Uh-uh.
O problema da gente aprender saindo mal toda vez é que a gente está aprendendo que a vida é desvinculativa. E a vida não é, a gente foi para ser vinculativo. Então a Uhum. gente aumentar, posso até estar ajudando a pessoa no consultório, dando essas. Agora é com você, agora vai pensar na sua vida, que é o que a gente aprendeu, né? Sem neurociência, Sim. a gente, ao mesmo tempo que a pessoa pode até entender o que aconteceu com ela, ela também vai entender que o mundo é duro demais e que ela tem que Sim. seguir sozinha. Uhum. Isso é uma doença. Essa concepção, Sim. porque ela é antibiológica, Sim. né? Ela é punitiva em essência, né? Uhum. Então, ela não favorece com que a pessoa se conheça e que ela tenha um amparo para aprender a regular junto com alguém até ter autonomia para poder fazer isso. Acho importante trazer para você duas coisas acerca do PNP. Quem é aluno do PNP participou de uma conversa nossa, né, sobre o porquê que eu vim para o PNP, foi para me ajudar a compreender o funcionamento de uma pessoa muito preciosa na minha vida, que é da minha família, e que eu não havia encontrado em nenhum outro lugar ou em portas de profissionais que eu bati uma compreensão sobre por que ela funcionava assim. Uhum. Então, hoje a gente tem conseguido, né, ter grandes resultados, uma melhora muito expressiva sobre o funcionamento dessa pessoa preciosa da nossa família. E também algo que aconteceu comigo, que foi no dia 26 de dezembro, eu fui operada de emergência para retirar meu útero. E eu vinha de um processo investigativo de longa data com uma ginecologista que me acompanhava há muito tempo. Ela falava para mim assim, Graziela, eu falava, olha, eu tô com baixa de energia, eu quero fazer as coisas, mas meu corpo não vai. Ela falou, Graziela, você está com depressão. Eu falei, eu não estou com depressão. Tá, vou te passar um remedinho e tal, porque, olha, depressão e você está com resistência porque você é da área, está com resistência a usar o medicamento. Saí dessa pessoa, fui para outra que me indicaram. Não, a gente vai te acompanhando, seus exames estão bons, volta daqui a um ano. Eu falei, não dá para ficar um ano assim, não. E aí eu ouvi falar de uma ginecologista que trabalha com saúde integrativa da mulher. Cheguei lá, ela me pediu vários exames que ninguém nunca havia pedido. Ela falou, não sei como que você está em pé. A começar pela tua ferritina que está a 8. Isso não existe. Então foram 5 semanas de medicação na veia e um monte de processos. Eu dei uma melhorada, ela tentou uma perspectiva para não fazer procedimento invasivo, fui para um procedimento invasivo, não deu certo. E eu fui operada de emergência no dia 26 de dezembro. Resultado de tudo isso, eu pude compreender a relevância da gente ter profissionais com essa visão com a qual a gente possa fazer trocas. Então, no meio disso tudo, eu conheci essa ginecologista e hoje a gente faz troca, né? Eu encaminho minhas pacientes para ela e a gente vai conversando sobre saúde integrativa. Tem um psiquiatra que é nutrólogo, que também a gente passou a fazer essa troca. E tem uma odontóloga, que é minha irmã, que está apaixonada no PNP, né? Fã da Fran, e ela está trabalhando essa perspectiva, né? E ela faz o mapeamento dos dentes e fala assim, olha, isso aqui tem a ver com isso, que tem a ver com isso. Eu falei assim, tu tá esperta, maninha, né? Doutora Miriam Mota. Então, a gente consegue fazer essa rede de encaminhamento e perceber que o quanto essa troca constrói e traz a saúde para uma pessoa que chega para a gente simplesmente um episódio de explosão, né? Tava com raiva e explodiu. Explodiu por quê? Como estão os teus hormônios? Como está o teu intestino? Eu sou ATM, como é que está funcionando? Essa visão sistêmica, tudo, né? Toda integrada. Então tá muito bonito de construir isso por aqui. Tá muito gostoso. Tá lindo de ouvir, eu fico tão orgulhosa, porque isso para mim é saúde de fato. O resto que a gente fazia era meio fragmentado demais, né? Ô, Grazi, então, Uhum. a vida inteira, né? O PNP mudou, que quem tá escutando não sabe. Por que ela tá falando da ginecologista? É porque no PNP, o tempo todo, a gente traz neurociência de uma maneira integrativa. A gente intestino, a gente traz médico, Isso.
para as pessoas que entendem do processo de suplementação, de alimentação. Nem toda depressão é depressão, a maioria é exaustão não diagnosticada. Tem trauma que parece psicopatologia, mas que não é, é trauma, né? Tem Isso. uma pessoa desregulada, mas essa pessoa está desamparada. Eu falo, a Uhum. gente vive uma sociedade desamparada, traumatizada e exausta, e nenhuma dessas coisas tem diagnóstico. Isso. A Isso. gente sofrendo de dores que a gente poderia estar tratando, né? Em sociedade, Uhum. em qualquer lugar. Então, mudou tua vida inteira, mudou Mudou. teu diagnóstico. Que coisa maravilhosa, Graça. Tinham 15 dias de. Aí, desculpa, eu te cortei porque eu não consegui perceber que você estava falando. Tinham 15 dias de pós-operatório, fui para uma primeira revisão, né? E eu tive tudo quanto é complicação que você puder imaginar no pós-operatório, eu tive. O meu organismo estava muito debilitado, eu quase morri na mesa, né? Durante a cirurgia, né? Uma cirurgia de 2 horas, duraram 5 horas, teve que reanestesiar, então foi muito complicado. 15 dias depois, eu voltei lá e falei assim, doutor, eu tinha pensado que eu ia fazer 2 cursos. Queria fazer o de exaustão e queria fazer o gestão de mudança durante os primeiros 15 dias. Falei, mas minha cabeça não vai. Né? Eu falei assim, eu tomo os medicamentos que a senhora está me passando, eu estou ficando assim. Ela falou, Graziela, corpo exausto, né? Corpo exausto, mente exausta. Ele, obrigada por me lembrar. Né? Então, é É, uma dinâmica de conversa, né? Bem distinta. sim, é outro nível de conversa. E eu acho isso também tão maravilhoso, porque por mais que a gente seja somos profissionais da saúde, você vê, eu estudo isso, eu pesquiso isso, a gente também Uhum. é de que, você, calma, Graça, calma, você está exausto, você teve um trauma corporal gigante, que foi a cirurgia, Uhum. então logo também foi um trauma mental, teu corpo e teu cérebro precisam se restabelecer, né? Isso. E Uhum. semana ainda, uma história minha. Eu tava aqui angustiada, uma coisa que não parava, um pensamento repetitivo da minha cabeça, de uma coisa que a pessoa me falou, e eu tava aqui, e eu sofrendo com aquela frase, eu sofri, tava angustiada, ficava pensando, mas será, mas não será? E aí eu parei, fui fazer o driblando exaustão, né? Com duas turmas de uma empresa, eu fui fazer, e aí eu fui responder os questionários que eu mesma desenvolvi para dar para vocês, e aí eu respondendo, eu falei, gente, por que tá repetindo repetição? Isso aqui é trauma, se repetição, onde é que eu ouvi isso? Daí eu lembrei, eu ouvi isso minha infância inteira. E é essa emoção. Eu achei um trauma que eu não tinha achado, olha que coisa, né? Óbvio, não é um trauma horroroso, mas mexendo com a minha estrutura diária. E aí falei, achei, isso é trauma, sofri, tudo isso. Então, deixa eu me dar espaço e agora eu vou precisar seguir adiante, porque essa frase não pode mexer com a minha estrutura. E aí, ainda estou trabalhando, óbvio, né? Então, a gente vai, mesmo profissional da saúde, nós também somos pessoas que vivenciaram uma vida inteira, que a gente tem traumas, só que a diferença é que a gente, quando alguém nos lembra, quando a gente descobre, vai conseguindo um pouco mais rápido entender o que eu faço com isso. E que tem Isso. e que eu não fico refém desse lugar, né? Eu acho isso muito maravilhoso. Uhum. E a Isso. gente precisa dos outros. A gente não vai viver sozinho. Isso. Então, a primeira coisa que eu fiz Uhum. foi conversar sobre isso, né? Então, Sim. também é uma questão social, porque como a gente está fazendo com que as pessoas vivam cada vez mais sozinhas, porque o mundo é ruim, entre aspas, com quem que elas vão conversar? Ela vai Uhum. ter que ter uma consulta psicológica? Não, a gente precisava viver diferente, né? A gente precisava ter uma escola que escuta, uma igreja que escuta, uma casa que escuta, um trabalho que escuta. Uhum. E tudo ia ficar muito mais fácil de lidar. Então, é tudo isso que envolve a gente saber de neurociência, né, Grazi? Isso. Isso. E um diferencial do PNP que eu não quero deixar de mencionar é o Entre Nós, né? Que num momento também eu estava com pouco tempo de PNP, houve um marco na minha carreira, né? Em 27 anos eu nunca havia perdido uma paciente para o suicídio. Isso aconteceu e foi no Entre Nós que eu consegui o amparo para poder pensar sobre isso, somado ao meu esposo que sempre falava, olha, está acontecendo isso, lembra disso e disso. Era a rede de apoio que me ajudava, né,
a voltar o plano de contenção, né? Fazer o plano de contenção e falar, olha, está acontecendo isso, respira junto comigo e tal. Porque os primeiros 15 dias foram muito desafiadores para mim em atender, né? Então, o Entre Nós traz também a questão de um suporte muito, um diferencial muito grande, né? E há realmente um amparo do grupo, né? A conversa que a gente faz, não sei se você sabe disso, Fran, mas a gente troca o WhatsApp, né? Lá durante a aula e depois a gente fica conversando, né? Isso assim, assim, isso assim, né? Ah, você trabalha com isso, né? Então, como é que é? Tem alguma dica para passar? Então, a gente se ajuda. Isso em comunidade é muito gostoso. É um amparo muito bom. É muito bom. Lembro de quando você chegou e que você estava em luto e que a gente fez o seu acolhimento no Entre Nós, eu lembro disso. Sim, Muitas transformações, né? Que bom que sim. você agora aí retransformando. Você é muito forte, Grazi. Olha o tanto de coisa que aconteceu em tão pouco tempo e você aí curando o mundo, basicamente, indo, né? Esse é o processo. Não sei se você sabe que você é forte assim. E uma baita psicóloga, né, gente? Aí quem quiser ser de Goiânia, né, Grazi? Sou de Goiânia. Então, quem quiser, Muita satisfação dessa terrinha aqui. o atendimento é online e as palestras Uhum. presenciais e online. Isso. Passa seu contato o seu contato é diferente, né, do Instagram. Qual que é? É arroba ser, ponto psicologia.online. O que é o ser? Sonhar, equilibrar e realizar. É o nosso lema aqui, né? Ah, Então, arroba ser.psicologia.online. Lá você encontra um link para falar comigo no meu WhatsApp pessoal, se você quiser. ótimo. Então, gente, quem quiser agendar consulta, ser acolhida, trabalhar regulação emocional, entender link, né, entre a sua espiritualidade e o seu cérebro, e até para palestra, já chamem a Grazi, que é assim que a gente vai melhorando o mundo. Ô, Grazi, a pergunta última que não quer calar, TNT, então, eu as dificuldades dos seus pacientes, dos seus clientes? De 0 a 10, 10, Adoro. né? Sim, muitíssimo. Né? Era a conexão que me faltava. Né? Falar, você quer continuar estudando? Meu esposo falava, estou estudando isso, vamos estudar, porque a gente estuda junto, né? Eu falava, não estou Hum. querendo ver isso aqui, não, estou querendo, estou precisando de um negócio assim. Aí ele começou a estudar também, né? Então hoje a gente já conversa dentro de casa na linguagem da neurociência, então assim, é muito gostoso. De 0 a 10, 10, tá? Ai, legal. Total diferença. O que eu tenho a dizer, é que Deus ilumine tua vida para que você consiga se ver a cada dia mais como Ele te fez. Amém. Obrigada, muito obrigada. Deixa eu contar uma coisa para você também. Você sabe que eu sou religiosa também, né? Aí só para a gente Sim, encerrar. E ontem à noite eu estava rezando, conversando com Deus. E aí Deus me falou assim, Franciele, você tem muito teimosa nesse negócio que eu tô te falando. Eu vou ter que te dar uma prova para você entender. E aí agora de manhã você você vem agora. Muito legal, muito obrigada. Então você foi minha prova hoje de todo o período. emocionada aqui. E eu vou compartilhar com você uma prova que fiz. Minha anuidade do PNP estava vencendo. Eu tinha sido convidada para fazer uma palestra em outra cidade, eram 200 quilômetros daqui. E eu estava pós-cirurgia, né? Eu falei para minha médica, eu falei, olha, eu vou ter que cancelar a agenda, o que que eu faço? Ela, olha, fica quietinha, desce lá assim, 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 tal, mas vai, tá bom, a senhora tá me liderando, eu vou me apropriar disso e fui, né? Meu esposo foi me levar com aquele cuidado todo, e a anuidade ia vencer. Eu fiz uma prova, falei, porque eu costumo fazer isso recorrentemente na minha vida, um dos meus princípios de vida. E eu falei, Deus, eu quero uma direção acerca do PNP. Renova ou não renova? Quando eu fui sair, uma pessoa colocou um envelope dentro da minha bolsa. E a gente chegou no carro e foi olhar. Era o valor da mensalidade do PNP. Uau.
faltava uns quebradinhos, era o valor da mensalidade do PNP, mas é da anuidade do PNP. Então, Pronto. assim, sim, aí eu tô tranquila. Que coisa maravilhosa, viu? E agora você tá aqui. Ótimo, que Tô bom. aqui. 2 a gente teve aqui. O meu e o seu. E que Né? Tô bom emocionada aqui, queria estar te vendo, não é, estou, é né? Então, abraçar, fazer o quê? fica se abraçada. E realmente, agora, inclusive as últimas aulas foram super importantes, né? E agora você tá aqui, senão a gente nem estaria aqui conversando, né? Sim. Com esse encontro. Muito bom. Ô, Grazi, obrigada. A gente até se estendeu um tempo aqui. É pena que você não tá me vendo, mas tô com o olho todo emocionado mesmo. Obrigada. E pessoal já pegou seu contato, o pessoal já está escrevendo. Não sei se você está conseguindo ver. Vai, Não. convidem a Grazi aí para fazer palestra e já marquem suas consultas. Saber que tem alguém que vai nos entender da maneira que a gente espera ser entendido, né? Acho que isso é essencial aí, tá? Sim. Então, Não, obrigada demais. Obrigada demais. Não somente por hoje, mas por tudo que você tem me colhido e me ensinado. Muito obrigada. obrigada a você, Grazi. Vá com Deus, tenha uma ótima semana e continue aí Amém. com toda essa força que você tem. Beijo, Amém. Você também. Beijo. tchau. Tchau.